20h18 e hoje aqui no Café com você, Tadeu Ramos, que é o diretor operacional da Odebrecht Ambiental em Limeira, tá certo? Falei certinho? Ou aí é alguma coisa? É diretor de concessão. De concessão, tá. Então tá bom, corrigido. Então não é diretor operacional, é diretor de concessão, é isso? Legal. Bom, Tadeu Ramos é nosso velho conhecido já veio ao nosso programa algumas vezes e eu quero te agradecer por ter aceito novamente o nosso convite para a gente poder falar um pouquinho da nossa água, né? Você sabe que eu sou fã, eu falo muito da nossa água para todo mundo, né? Inclusive nós estamos aqui tomando água da torneira. Nós fizemos questão, por quê? Eu trouxe uma conta de água aqui, não é, Tadeu? Onde a gente observa o seguinte, a análise da água, né? Então, o cloro, coliformes não tem, ausentes e tal. E o pH da água, ele vai de 6 até 9,5, né? Então, no número de análises foram 52, e isso observando o quê? Cada bairro, como é que é feita essa leitura? Uma amostragem na ETA, né? Uhum. É uma série de amostragens na parte da água tratada. Certo. Então, 52 bairros, digamos, ou algo parecido, né? E aí a gente tem aqui, ó, número de análises, então, 130, e daí o valor mínimo detectado. Prestem bem atenção, hein? Porque eu tenho falado que a nossa água, ela é mais saudável que a água mineral que a gente compra por aí, que às vezes o pH dela é muito baixo, altera o pH do sangue, quer dizer, ele tem um problema seríssimo para poder equilibrar depois, não é? É quase como quando você toma um refrigerante, que aí você, para cada copo de refrigerante, são 24 de água boa. Ou seja, então você vai tomar refrigerante, mas lembre-se que você vai ter que tomar 24 copos de água da torneira. Estamos tomando água da torneira, só não está gelada, mas o sabor perfeito. Estamos tomando a Sueli também, né? A sua secretária veio junto. Então, aqui, 7,1, o valor máximo detectado foi 8,6 e o valor médio encontrado 7,7, que é mais alto até que o nosso pH sanguíneo. Exatamente, pH é muito bom para consumo. Quer dizer, me explique por que a gente encontra esse pH? É a água de onde ela provém, ou vocês tratam, o que acontece? É o tratamento e a água, a gente pode alterar o pH da água, certo? Mas a qualidade do manancial também é muito boa, né? Nós somos do Ribeirão. Do Pinhal, e hoje, a situação atual, os dois rios estão com qualidade muito boas, né? Tanto o Pinhal como o Jaguari estão com qualidade excelente. Eu tenho uma notícia aqui que eu quero dividir com você, que é exatamente isso. Ó. É um estudo da Universidade de São Paulo, a USP, né, que atesta que o sistema Cantareira pode levar até 8 anos para atingir um nível de segurança hídrica. Isso se tudo correr bem, né? Para isso, especialistas consideraram aí a capacidade mínima de 38,3%. A Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade simulou a recuperação do Cantareira com parâmetros estatísticos e fatores climáticos, como com o recente esfriamento, estava falando agora há pouco, o esfriamento das águas do Oceano Pacífico, que também contribuíram para essa falta de água, falta de chuvas em São Paulo, né? E essa situação faz com que a pluviometria média estadual reduza de 1.500 para 1.300 milímetros. Aí, segundo esse estudo, é como se um mês chuvoso, nós perdêssemos um mês chuvoso a cada ano, é isso? São previsões, são estimativas, são estudos que trabalham com dados estatísticos, né? Não é uma ciência exata, isso é um prognóstico. Sim, né? Então ele tem uma probabilidade, tem uma margem de erro, a probabilidade de acontecer totalmente diferente do que está aí. É uma indicação baseada no fenômeno, no que está acontecendo. É um indício, a gente tem que ficar atento, mas nessa questão do clima, até hoje eu estava conversando com algumas pessoas, a gente tem que ir vivendo dia a dia, não adianta. Ano passado, quando a gente estava naquele auge daquela crise, todo mundo previa que 2015 não ia chover também. E a gente já viu que janeiro, fevereiro e março choveu muito bem. O que deu uma recuperada. É o que está fazendo hoje, a qualidade do manancial está bom. Já chegou em abril, não choveu. Pois é. Maio está caminhando para um regime de chuva normal. Então, eu acho que a tendência, na minha opinião, a tendência é que o regime de chuva fique numa média histórica. Eu tenho lido também sobre algumas pessoas da região que estudam o clima,
que esse ano deve chover dentro de uma média histórica, né? 2015 a previsão é de nem mais nem menos. Se isso ocorrer, a gente vai passar esse ano tranquilo. Mesmo nesse período de seca. Agora vamos assim, a gente está falando lá de São Paulo, que está considerando aí as cotas de volume morto, sim, aquela coisa toda, com essas chuvas deu para a gente pode considerar hoje 19,8, lá está falando aqui. Agora, eu quero saber se isso de alguma forma pode vir a resultar num problema, assim, num reflexo para os nossos mananciais, porque se há uma tendência a algo assim climático, né? Tá. O Cantareira, a cidade de São Paulo, ela capta a partir do Cantareira, tem uma característica diferente do abastecimento aqui da nossa cidade. Como é que é o abastecimento lá? O Cantareira é um reservatório de água, como a caixa d'água na nossa casa, tá certo? A caixa d'água na nossa casa, quando a concessionária fornece a água, ela enche. O reservatório lá, quando chove, nos meses de chuva, dezembro, janeiro, fevereiro e março, tem que encher essa caixa d'água. Que aí, naqueles meses que chove pouco, alguns que não chovem, a pessoa vai utilizar aquela água que foi armazenada naquele período de chuva, tá certo? Então, é assim que funciona São Paulo, que utiliza o Cantareira. A gente aqui na nossa região, aqui em Limeira, a gente não capta a partir de um reservatório. A gente capta a partir do leito do rio. Então, para que o leito do rio tenha água, é necessário que chova. Que chova dentro do regime de média histórica, tá certo? Nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o rio enche, vem aquelas vazões muito grandes, mas essa água vai embora. Ela alimenta o lençol freático e muita quantidade vai embora. Nos meses que vão vir agora, que é abril, passou, maio, junho, julho, agosto e setembro, são os meses que chove muito pouco, mas chove. Então, nesses meses, o rio baixa a vazão, mas ele ainda é alimentado pelo regime de chuva. Ano passado, em 2014, choveu pouco nos meses de muita chuva, faltou volume. Nesses meses de pouca chuva no ano passado, choveu dentro da média, praticamente. Tá certo? Então, eu acho que a nossa cidade aqui de Limeira e São Paulo, e a questão do Cantareira, talvez elas se confundam um pouco a nível de mídia, mas são situações muito diferentes, tá certo? Se o Cantareira não tiver água, por algum motivo, provavelmente o nosso rio também não deve ter, porque faltou, aí não choveu, ficou 1 ano, 6 meses sem chover. Nós vimos a situação aqui do Piracicaba, né? Era triste de ver aquilo ali, né? Atravessar o rio lá. Porque na bacia toda choveu pouco, né? Choveu na bacia do Cantareira, que enche o reservatório, choveu na bacia do Rio Jaguari, na bacia do Rio Atibaia, choveu, que são os rios que compõem o Piracicaba, choveu muito pouco. Então o rio foi em invasões que também a gente nunca tinha visto, né? Para você ter uma ideia, lá na nossa captação, a menor vazão histórica que a gente tinha notícia eram 3 metros cúbicos por segundo. No ano passado, no final de novembro, a gente chegou a menos de meio metro cúbico, ou seja, 1/6 da menor vazão, né? E aí que veio a nossa grande vantagem, que é o grande privilégio de Limeira, é que tem a bacia do Pinhal. Foi o que fez que a gente tivesse essa alternativa, né? O que significa dizer o seguinte, não é porque nós temos esse privilégio que as pessoas devem abusar. E a gente já está vendo muita gente já lavando calçada, lavando o carro com mangueira. Como é que está essa situação? A situação está boa. Se a gente fechei abril, o mês de abril, a economia em abril foi perto de 14%. O que é economia? A redução do consumo comparado com abril do ano passado. Se a gente pegar de agosto de 2014 até abril de 2015, dá uma média de redução em relação ao mesmo período do ano anterior de 15%. E a população continua usando, eu não diria nem economizando, mas eu acho que não há mais desperdício, há um uso mais racional, mais consciente. Mas existe gente que está abusando, né? Sim, pode ter alguns, mas a grande maioria tá praticando o uso consciente. Acho que tem práticas que ano passado as pessoas implementaram e que essas práticas não vão mudar mais. O banho, fechar a torneira para escovar o dente. As crianças são assim, né? Meu neto em casa, ele sabe. Então, eu acho que ano passado isso foi muito divulgado, todo mundo falou muito isso, a gente fez campanha, a prefeitura fez campanha
na mídia toda hora a campanha, então... O fato é que nós precisamos mudar os hábitos, né? E eu acho que houve uma mudança de comportamento. Talvez possa ser feito mais ainda, mas eu acho que o avanço nesse ano de 2014 foi muito grande. É uma questão de conscientização. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a campanha do ano passado, Juntos pela Água. Eu estou imaginando o seguinte, água faltando em São Paulo, as pessoas começam a querer sair de lá. Né? E de repente nós vamos ficar com muita gente por aqui, né? Porque todo mundo querer morar perto da água, né? Quem bebe das águas de Limeira diz que fica por aqui, não é? Mas fora a brincadeira, eu acho que é uma situação mais que nos tranquiliza, inclusive, porque não dá para nós estamos bem, mas São Paulo não está, quer dizer, a gente não pode ficar, eu acho que você como um homem que vive isso, não pode também, não é? Todo mundo esteja bem. Só isso daqui é um dinheiro importante, mas a necessidade, ela, na região nossa, na região de São Paulo, é muito maior, né? Tem muita coisa para ser feita aí, tem muito esgoto para tratar na nossa bacia aqui, na nossa região, que se esses esgotos forem tratados, a oferta de água na própria região vai ser muito maior também, né? E tem muita coisa para ser feita e vão ser muitos investimentos. Mas é um início, eu acho que é bom, são projetos bons, importantes, né? É importante, sim. Que bom. Nós vamos fazer um rápido intervalo, são 20 horas e 32 minutos, e a gente já volta para falar de duas coisas importantes. Aumento da água, aumento da tarifa e também do projeto do ano passado, que eu acho que foi uma coisa sensacional que vocês fizeram, né, que nós todos participamos, né, eu acho que houve uma conscientização a partir dali que foi bastante importante, e os projetos, né, para o próximo ano. Então, rapidinho intervalo e a gente volta já. Muito bem, às 20 horas e 41 minutos, Tadeu, da Odebrecht. Prazer enorme tê-lo aqui. Eu gosto muito de conversar com você, porque acho que você é uma pessoa assim, visionária. Eu acho muito bacana isso em você. Inclusive, eu queria agradecer a sua assessora de imprensa que está aqui, né? Que eu erroneamente falei secretária. De qualquer maneira, ela está te secretariando hoje. Está nos ajudando. Está nos ajudando, né? Eu queria saber o seguinte: nós fizemos o ano passado, tivemos um evento bastante importante, que foi Juntos pela Água, né? E eu acho que, como eu estava falando no intervalo anterior, eu acho que foi de suma importância isso, fazer trazer essa conscientização naquele momento. Pode ver que nós tivemos um período difícil, até parece que você estava, por isso que eu falei que você é um visionário. Eu queria saber o seguinte, Tadeu, para esse ano, existe algum projeto, vocês vão fazer alguma coisa? O quê? A campanha continua, né? A gente continua ela até mais ou menos mês passado via spots de rádio, né? Que a gente está no momento de água, né? Com água boa no manancial. A empresa, porque essa campanha ela não é só aqui da nossa unidade, ela é de outras unidades também. A Odebrecht está reformulando o modelo 2015 para daqui, acho que mais um mês, né, Sueli? Acho que deve vir essa remodelagem para implementar de novo a campana aí nos próximos mês, 2 meses, naquele período mais crítico. Foi depois de agosto. A gente lançou em agosto. Foi setembro ou outubro? Foi agosto. Foi em agosto mesmo. E aí no dia 15 de novembro teve aquele evento lá no Parque da Cidade. Mas é isso que eu estava falando, é isso que eu queria lembrar. Foi em novembro então que foi. Foi em novembro, o evento foi em novembro. Esse ano, eu não sei se a gente vai ter evento, esse ano a concessionária está fazendo 20 anos, né? Aqui a gente já é um motivo também para a gente comemorar. Só que a gente está num momento, né? O momento do país. A situação econômica do país não permite, todos, né? Então a gente está reavaliando muito, a concessionária está precisando reduzir custos, né? Porque com a escassez, a produção de água é menor, né? A receita é menor. Certo, até porque hoje a gente está utilizando as termoelétricas, né? Quer dizer, utilizamos, e isso é mais cara a conta. A concessionária de energia, que vende energia para a concessionária de água e esgoto, ela está comprando energia muito mais cara. Por quê? O mesmo reservatório lá, a mesma chuva que não choveu para encher o Cantareira, também não encheu o lago das usinas hidrelétricas, né? Que a matriz energética do Brasil é uma matriz muito boa, ela é limpa, ela é barata. Então o Brasil é um país, nesse ponto, muito privilegiado. E aí o pessoal fala, a energia está muito caro, realmente está muito caro. Mas 99% do tempo a gente utiliza-se dessa energia hidrelétrica, né? A gente viveu um ano, um período, não sei se é só um ano, a gente viveu um período de pouca chuva, que a gente teve que sair da matriz
hidrelétrica para as termoelétricas, que é gerar energia a partir da queima de combustível. Sim, fósseis, então, isso é mais caro. Essa energia, para a gente aqui, que é o consumidor final, no caso eu lá, concessionária, a gente está pagando o dobro. Em 8 meses esse valor em menos de um ano nós tivemos 3 aumentos, não foi? 3 aumentos, né? E tem outro em agosto agora. Ao em torno de 20% a mais na energia elétrica. Então, totalizou de setembro a março, que foi 40% de setembro, as bandeiras em janeiro, 25% em março. Isso totalizou 99,3%, praticamente 100%. É verdade. Então esse impacto, né, não foi uma coisa, não foi fácil de engolir tudo isso aí, não, né? E aí reflete na concessionária de água, porque o nosso principal insumo é a energia. Tudo lá na concessão é elétrico, né? São bombas, o que tira a água do rio, que leva lá para a estação, que está a 16 quilômetros, né? Limeira tem uma captação muito distante da cidade. O que faz essa água andar, esse percurso todo, é energia elétrica, é a bomba lá empurrando essa água na tubulação. A gente tem um desnível de 150 metros de altura, então a concessionária, o consumo de energia com captação em Limeira, ele é muito elevado. E a gente é um consumo elevado, praticamente 70% de todo o consumo de energia da concessionária está na captação, e esse custo ele dobrou. Bom, tudo isso para dizer o seguinte, que o fato é que nós vamos ter um aumento agora, pelo menos, eu acho, por exemplo, eu que gasto ali, você viu minha conta d'água, R$26 e tal. Eu vou passar a gastar uns R$30 aí com esse aumento que virá agora a partir de junho, né? Quem gasta aí por volta de R$48 vai pagar 57, mais ou menos um aumento de quase R$10. Agora, a gente, como você está falando desse serviço básico, ainda, eu acho, é uma opinião minha, tem gente que vai achar até ruim o que eu vou dizer. Eu acho que a gente paga muito barato a água ainda, entendeu? Isso não é uma tarifa cara. Porque você paga telefone lá, o trio, né? O trio é telefone, internet e televisão, aí você gasta lá R$200, R$300, com uma coisa que você pode, né, enxugar. E aí você, numa conta de luz, você vai pagar R$100, numa de água você vai pagar 150, o mínimo que você gasta com um trio de comunicação aí. Mas isso é um uso que é importante para você, né? E que você pode também dar uma enxugada, né? Como a gente poderia fazer tudo isso, assim, essa redução? O que geralmente vocês recomendam às pessoas? Em relação ao consumo de água? Sim. O consumo de água são aquelas boas práticas que estão na nossa campanha, o tempo do banho, as crianças, né? Tinha até um filminho lá para criança, não escovar o dente, tem até um filmezinho lá na internet, que a menininha vai escovar o dente, aí ela deixa a torneira aberta, aí o ursinho dela de pelúcia vira um monstro, né? Brigando com ela porque ela deixou a torneira aberta, aí ela fecha rapidinho. Então tem outro vídeo que o menino entra no banheiro, aí abre o chuveiro e fica lendo uma revista. Aí o pai fica batendo na porta, e o chuveiro aberto. Aí quando briga com o menino, aponta a revista, então, vai mostrando, são os hábitos mesmo, são aqueles detalhes. Muita coisa legal aí que as pessoas inventaram, como você falou, você reutiliza a água da sua máquina, né? O tempo do banho, você me falou uma vez aqui no teu programa a maneira que você lava a louça. Mas é impressionante, eu até não esqueci não. Você sabe que eu falo até ontem, foi ontem que nós estávamos com essa minha amiga lá de São Paulo, né? E ela estava dando algumas dicas, eu falei assim, mas eu faço isso que você está falando, eu lavo a louça, eu ensaboo toda a louça e depois a última água, a primeira água eu já vou jogando dentro de outra vasilha, porque ela já serve para enxaguar uma primeira das outras. Eu faço, olha, e minha louça está limpa, não cheira mal nem coisa nenhuma, porque a última água bem limpa, claro, eu vou colocando numa vasilha e eu vou utilizando essa água, entendeu? Quer dizer, porque sabe o que a gente fazia antigamente? Você lavava a louça toda, eu lavava o copinho aqui, lavava o copo, a última água, você jogava na pia e punha o copinho lá, o prato que fosse para secar. E essa água limpa ia embora, né? E uma sugestão assim que eu acho que criança pode fazer, o nosso em casa ele não deixa a torneira aberta, mas assim, só para começar a acostumar as crianças, é você colocar um copinho descartável de água
não é? Para ele escovar os dentes, porque você não precisa mais que esse copinho. Você né? limita aquela quantidade ali e Exato, aprende a usar escovar o dente com aquela quantidade. E tomar água, filhos, vocês aí que estão em casa, essa água é muito boa. Falei aqui no começo da nossa entrevista que a nossa água aqui, ela tem 7,6 no mínimo de pH. Nosso sangue tem 7,4, ou seja, você pode tomar com tranquilidade a nossa água, porque eu acho que é uma das melhores do Brasil, né? Ah, sim, com certeza. Aqui nós temos muito tratamento de esgoto quase 100%, né? É que eu acho que falta isso em algumas cidades. Entendeu? Como a Grande São Paulo, por exemplo, né? São Paulo e a Grande São Paulo não tem quer isso. Ver um detalhe, Hilda? Aqui o Ribeirão Tatu, que passa aqui no meio de Limeira, né? Constantemente a gente recebe reclamação lá no nosso 0800, que vocês não estão tratando esgoto, estão jogando esgoto no Ribeirão Tatu. E Odebrecht aqui em Limeira já não joga o esgoto no Ribeirão Tatu desde 2011, quando foi universalizado o esgoto aqui, nunca mais lançou nada in natura. Esse esgoto que passa no Ribeirão Tatu, na área urbana aqui de Limeira, vem de outros municípios que não tratam o esgoto. É o que você está falando, né? Tem muita gente que, não precisa em São Paulo não, na nossa região aqui, tem cidades que ainda não tem, né? Ou seja, a cidade de Limeira, ela é um referencial mesmo, né? Esse ano saiu o ranking do Instituto Trata Brasil, né? Que compila os dados lá dos NIS, do Ministério das Cidades, e Limeira ficou em terceiro lugar no ranking nacional. Quer dizer, é uma posição muito boa, né? É uma posição de destaque. Nós somos privilegiados, realmente, a gente precisa valorizar isso, né? E aí, gente parar de falar bobagem, entendeu? Antes de falar, procura saber, pesquisar. Valorizar o bem que tem, né? Exatamente, cuidar. Hoje a gente falou muito da questão do reajuste, então eu preparei uma planilha que eu peguei 25 cidades da nossa região, as tarifas, né? E calculei uma média. Essa média de tarifa está em torno de R$ 30,30 mais ou menos. Limeira, o mínimo vai passar para esse valor, R$ 30,55, ou seja, praticamente um valor dentro da média, um serviço de referência, né, com uma qualidade excelente, com aceitação da população aí acima de 90%, conforme a pesquisa Ibope que a Odebrecht fez em novembro do ano passado. Então a Limeira tem o privilégio da localização, né, de ter a Bacia do Pinhal, tem uma concessionária que está aqui há 20 anos, que já consolidou esse atendimento ao público, essa forma de operar eficiente. A gente é referência no Brasil em perdas. Né? Ano passado, que as pessoas entenderam realmente o quanto era importante reduzir perdas, né, desperdício, e aí Limeira virou referência. Inclusive no mês passado saiu uma matéria na mídia nacional, um importante jornal aí da mídia nacional. Então eu acho que Limeira tem uma nessa condição desse item, água e esgoto, qualidade versus preço que ela paga, eu acho que está muito bem colocado. Eu na realidade, quando eu pedi para, aliás hoje, né, a Gazeta trouxe aqui, né, falando sobre essa, MP investiga se há abuso no aumento da conta de água. Quer dizer, vocês ainda têm que trabalhar isso aqui, né? Saiu reportagem, a Folha lá em São Paulo, ela fez um comparativo de números, né, mas são números que não podem ser comparados. Primeiro porque são cidades diferentes, né? Por exemplo, Limeira, como eu te falei, a gente capta a 16 km, 150 metros de altura. Tem cidade que faz a captação, o rio passa dentro da cidade. Então, essas concessionárias já vão ter o consumo de energia diferente, né? Elas têm situação. Por exemplo, uma cidade que pega o esgoto na casa da pessoa e joga no rio, ela não gasta energia para tratar esse esgoto. Então, primeira coisa foi comparar todo mundo como se todo mundo tivesse no mesmo nível de maturidade. A outra coisa, que cada cidade daquela é uma concessionária de energia. E cada concessionária de energia tem a sua data de reajuste. A nossa aqui já colocou 99,3%, quando a gente foi discutir o nosso reajuste. E cada uma é uma situação. A data quando a concessionária de água e esgoto faz aniversário, que é a reposição de inflação, a data que a concessionária dela de energia faz aniversário. Então, são tantas variáveis para você comparar esse número que acaba criando uma confusão na cabeça das pessoas. Por isso que eu prefiro olhar, Hilda,
para a qualidade e o preço da tarifa. Sim, evidente. Eu acho que é um comparativo muito melhor do que você ficar comparando números que distorcem uma realidade. Uma última pergunta, só para a gente encerrar, Tadeu, agradecendo desde já a sua presença. Nós temos, pelo menos quando eu cheguei aqui, eu sempre ouvi falar de muitos olhos d'água que tem na cidade, quer dizer, muitas vertentes aí. A gente tem isso tem sido tratado com carinho, tem sido observado isso? Isso fica mais a cargo da Secretaria do Meio Ambiente, né? Porque a gente não utiliza essa água para abastecimento. Por acordo, às vezes parcerias com a prefeitura, a gente limpa, a gente dá manutenção. Analisa. Só que eventualmente a gente analisa quando tem uma demanda. Só que a gente não aconselha que as pessoas consumam essa água. Por quê? A gente não sabe se tem um animal morto próximo daquela fonte, se alguém jogou alguma coisa naquela água. Se a gente puder preservar, sim, não jogar lixo, ter mata ali em volta daquela nascente, mas para consumir a água mais segura que a gente recomenda que as pessoas utilizem é a água da concessionária. É a que garante esses parâmetros aí que você está falando. E a zona rural, como é que está sendo abastecida? A zona rural, ela não faz parte do escopo do contrato de concessão. Por quê? Levar uma infraestrutura lá para a área rural inviabiliza, porque você vai fazer uma tubulação de 1.000 metros para atender uma casa. Aí trazer esse esgoto, aí talvez precise de uma estação elevatória. Aí tem que levar. Então vai ficar um custo tão caro. Então qual é a solução da zona rural? É poço, as pessoas têm que ter outorga para poço e ter um dispositivo para tratamento de esgoto que é fossa e sumidouro. Tá certo? Mas isso tudo tem que ter em comum acordo com a Secretaria do Meio Ambiente aqui da Prefeitura. Mas é possível se ter uma água então na zona rural que se possa consumir e ao invés de às vezes utilizar esses tambores d'água aí, esses coloridinhos aí, que às vezes tem nem 6% de pH, né? Que realmente é complicado. Tem muito cuidado na água, tem muita coisa, muita gente nesses momentos de crise, parece muito oportunista, né? Querendo vender solução mágica. Por isso que eu sempre falo, toma a água da torneira de Limeira que é melhor, entendeu? Põe lá no seu filtro, claro, sempre tem. E as pessoas, eu vou repetir, nesse momento de crise, não acho que vai vir uma solução mágica, né? Barata, maravilhosa, boa, não tem, né? É a hora dos oportunistas, né? É a hora dos oportunistas. Bom, eu fico aqui na torcida para que a gente utilize mais a nossa energia alternativa. Nós somos um país tropical, que temos sol o ano inteiro, ou seja, a gente pode muito bem utilizar essa energia solar. Não é nesses condomínios que são feitos por aí, eu fico revoltada, porque eu vejo lindo, perto de casa tem lá apartamentos e tem casas, tá 2 enormes quarteirões cheios de casas novinhas e tal. Não tem captação de luz solar, nem captação de água de chuva, nem nada, porque eu acho que você pode utilizar a água de chuva, você pode utilizar para lavar, para regar as plantas e tudo mais, até na tua horta, eu acho até que pode isso, né? Só tem que ter cuidado com o armazenamento, por causa da questão da dengue, né? Tem que ser uma coisa... Essa história da dengue é uma outra coisa bem complicada, que nós não vamos nem discutir agora, viu? Mas eu queria, viu, Sueli, por ter vindo, assessora de imprensa, né, lá da Odebrecht, queria agradecer demais você, e sempre que eu te chamar, eu sei que você virá, e eu quero que você conte com o nosso programa também, sempre que você precisar, tá bem? Obrigado, boa noite. Boa noite. Um grande abraço para vocês, muito obrigado, um beijo grande, Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja no lar de cada um. E amanhã a gente se vê de novo. Aliás, amanhã eu vou estar aqui com a primeira-dama, vamos falar sobre a campanha do agasalho, que já foi lançada, e a gente precisa saber disso e muito mais, até daquele casamento comunitário que vai ter amanhã, vai ter papo de mulher para mulher. Beijo, até lá.